Então, a concepção divina de Sri Maharaj. A necessidade Vaidhi Bhakti. Então, o que é Vaidhi Bhakti? Vaidhi Bhakti é a prática reguladora, né? Rupa Goswami ele explica que enquanto a gente não consegue, né, praticar o Raga Bhakti, que é a devoção espontânea, né, você deve praticar o Vaidhi Bhakti, né? Então, Vaidhi Bhakti é uma coisa muito séria que a gente deve fazer. E a gente não deve confundir o Raga Bhakti também como uma certa espontaneidade sem um apego, porque Ragatmika Bhakti tem que estar presente, ou seja, esse sentimento, né, que tem os Vrajavas tem que estar presente na sua vida, você tem que estar seguindo isso, né? Claro que na nossa etapa, né, a gente não tem gosto, né, por isso, né, a gente não tem um gosto, né, pelo Raganuga, por essas atividades espontâneas, a gente não tem gosto por isso. Mas esse é o nosso objetivo. Mesmo praticando Vaidhi Bhakti, nós temos o objetivo de algum dia ter uma afeição espontânea por tudo isso que a gente está praticando agora de uma forma muito regulada, né? Por isso que, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, Bhaktivinoda Thakur, eles definiram, né, Vaidhi Bhakti, essa prática regulada, e Raganuga Bhakti, a prática espontânea. Eles definiram assim, mas a gente entende que Jiva Goswami ele define de uma maneira diferente. Jiva Goswami ele definia, né, como Adhyata Ruchi Raganuga Bhakti, ou seja, que você pratica um Raganuga Bhakti sem gosto, né? E depois a outra fase, Jata Ruchi Raganuga Bhakti, você pratica o Raganuga e é com gosto. Então, o que nós praticamos é Raganuga em certo sentido. Por quê? Porque nós não queremos, né, Vaikunta, nós não queremos a morada, né, de Lakshmi Narayana, a gente não quer isso. E geralmente a gente entende, né, assim, no termo técnico, né, que o Vaidhi Bhakti leva a isso, né? Então, se você pratica Vaidhi Bhakti, né, não é que você que você vai para Vaikunta. Não é isso. Então, você pratica o Vaidhi Bhakti, mas o seu objetivo é Goloka Vrindavan. Então, o sadhya, ele deve estar bem assim estabelecido, né, na sua mente aí, né? Mas o que Rupa Goswami explica é isso. Primeiro você tem que praticar o Vaidhi Bhakti, né? Se você não pratica o Vaidhi Bhakti, não vai funcionar. Você não adianta de forma artificial querer seguir Raganuga Bhakti, né? E eu lembro uma vez que a gente foi na casa de estava num templo lá em São Paulo e eu estava praticando, eu estava sozinho nesse dia. E aí veio uma moça, ela bateu na porta, e aí eu atendi ela, e ela falou, porque ela estava conhecendo os devotos um pouco, assim, né? E ela falou que ela estava numa determinada missão, e ela falou, olha, eu fiquei sabendo que aqui vocês praticam Raganuga Bhakti, né? Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, porque então me mandaram para aqui, porque aqui vocês praticam Raganuga Bhakti. Eu queria saber por que ela estava pensando nisso, né? Ela falou, não, porque eu fiquei sabendo que vocês fazem as coisas assim de qualquer jeito, tipo assim, vocês não têm um sadhana, né? Tipo assim, desse jeito, né? Aí vocês não cantam japa, né? Bom, você era e eu falei, não é assim não. A gente pratica, né? Eu expliquei para ela assim, que isso é o que você está pensando, pode ser uma negligência. Os devotos às vezes praticam as coisas com negligência, né? Mas não quer dizer que eles têm uma afeição espontânea. Cozinha de qualquer jeito, oferece aí. Não é isso. Por exemplo, essa coisa de falar assim para a deidade, eu vou te dar só chapate, né? Sem sal. Isso é para Sanatana Goswami, né? A gente tem que fazer a preparação com sal, a gente tem que fazer, na medida do possível, a melhor coisa que a gente... Inclusive, a adoração da deidade, a gente tem um humor assim de Vaikunta, né? Ou seja, como um rei que a gente atende a deidade, dentro das nossas possibilidades e sem pirar o cabeção também. Ou seja, sem ficar maluco porque você não conseguiu oferecer as coisas da melhor maneira. Claro, desde que também você não atrapalhe, né, o seu sadhana. Você tem que ter um equilíbrio, né?
A deidade, ela está como te observando, então você tem que ter um certo equilíbrio, você tem que praticar e você tem que oferecer o melhor para ela dentro da sua capacidade, né? Dasa Goswami, né, Raghunath Goswami, ele diz também: devemos mostrar reverência ao Raga Bhakti, mas devemos tentar viver dentro de Vaidhi Bhakti, né? Ou seja, Vaidhi Bhakti ele seguia por quê? Através dos shastras, né, regras, regulações. Isso é o pode, não pode, net, isso é o Vaidhi Bhakti, né? Então você tem que viver nesses parâmetros, né? Ou seja, mas tem pessoas que são muito arrogantes, que elas não se importam com essa observação, com essa instrução, né? Então elas acabam cometendo ofensas, né? Elas se tornam ofensores, porque elas não seguem as instruções de Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores, né? Então, na realidade, seguir o Vaidhi, né? Seguir o Vaidhi é muito importante. Tanto é que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele diz, né? Pujaragapata Gaurava Bangi Matala Harijan Vishayarangi. Ou seja, que o Raga Bhakti está bem assim sobre nossas cabeças. Ou seja, você sempre vai entender que esse objetivo é esse, mas você vai seguir, né, o Vaidhi Bhakti, você vai seguir o caminho regulado, né? Continuar com o Vaidhi, né? Apesar que o nosso objetivo é Raganuga, mas a gente segue com o Vaidhi, né? Ou seja, aparentemente pode parecer uma contradição, entretanto não é. Ou seja, porque na realidade a gente tem que ser, nós somos cuidadosos e flexíveis ao mesmo tempo, para entender qual a nossa elegibilidade. Porque, por exemplo, o Raganuga Bhakti ele é fácil de ser praticado, mas o difícil é você ter elegibilidade para isso, né? Já o Vaidhi Bhakti pode ser um pouco mais difícil de ser praticado, mas mesmo sem elegibilidade você pode praticá-lo. Ou seja, a única coisa que você precisa é ter fé. Shraddha é a fé que você precisa para continuar praticando o Vaidhi Bhakti, né? E ele continua: a lei não é tudo, a lei da sua sociedade deve ser flexível para nutrir o sentimento divino, caso contrário não é lei. A lei deve promover a fé. A jurisdição do Shastra é limitada, destina-se apenas a promover o amor, e quando o amor vier, se liberará. Ele será suave. O trabalho harmonioso só é possível na área do amor. Então essa é uma Maharaj, né? Até vergonha comentar alguma coisa aqui, mas ele diz isso, ou seja, que a lei é importante você realmente seguir a lei, né? E entendendo que a lei ela promove a sua fé. O que é a lei? A lei são shastras, então é importante você seguir os shastras. Por quê? Porque o shastra ele vai promover a sua fé, né? Ou seja, sem shastra dificilmente você vai ter fé. Você precisa ter fé nos shastras para que você siga adiante, né? Shruti Smriti Purana di Pancharatya Vidavina Aikantiki Hari Bhakti Utipataiva Kalpati. Ou seja, o que é isso? É que você tem que trabalhar de acordo com Shruti, Smriti, Purana, né? Se você não faz isso, você vai acabar sendo um distúrbio para a sociedade. Isso é uma coisa horrível. Então, por quê? Porque você não seguiu o Shastra, você não seguiu as escrituras, então você acaba causando um distúrbio muito grande na sociedade. Então, se você quer praticar a vida espiritual, você tem que seguir as regras, seguir as regulações, a etiqueta, mas tudo está nos Shastras, né? Então você segue os Shastras, e se você não segue os Shastras, você acaba se tornando uma perturbação, ou seja, a sua prática está aí, você está praticando, bom, você está fazendo alguma coisa assim, mas de uma forma muito, muito liberal, né? De uma forma muito liberada, né? Liberal, assim. Então você acaba promovendo distúrbios, né? Agora também o que ele fala que a limitação do Shastra é limitada. Por quê? Porque os Shastras não podem te dizer tudo a respeito do Bhava, ou seja, Rupa Goswami
Vishwanath, enfim, todos os nossos acharyas vão falar do Bhava, né, dos Anuraga, vai falar dos Mahabhava, vai falar de muitas coisas do Prema, enfim. Só que isso é limitado, você não vai poder, eles não podem te explicar tudo sobre isso, não tem jeito de explicar. E de certa maneira, quando você entra nesse caminho do Raga, né, o Raganuga, esse caminho espontâneo, aí tudo será mais suave, né? Por quê? Porque é espontâneo, sendo espontâneo é muito mais fácil, né? Tudo que é muito... por exemplo, o Vaidhi Bhakti é meio no tranco, né? Você tem que... É igual você fazer o trem andar, né? Já viu o trem quando ele começa a andar, né? Aquela coisa... para ele andar, não é fácil, né? Depois ele anda, aí ele pega velocidade e vai, né? Aí é difícil parar ele, né? Mas na realidade o Vaidhi Bhakti, né? Ele é meio tranco mesmo, assim, ele é meio pesado, assim, você tem que acordar cedo todo dia, você tem que estar com sua mente, tem que controlar os sentidos, lutar com seus anartas, você tem que estar aí o tempo todo, né? Cantei, não cantei, por que eu não cantei melhor, e como eu vou cantar melhor, como eu vou servir melhor, como posso realmente controlar meus sentidos. Então você vai preocupar com muitas coisas, é muito rígido de certa maneira, né? Net, pode, não pode, isso é. Mas é o começo. Mas depois a coisa fica mais suave quando você já faz de maneira espontânea.